Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel. Vamos falar um pouquinho sobre emendas parlamentares? É o seguinte, qual é o problema das emendas parlamentares? Elas são legais, tá? Elas estão dentro das ferramentas que são utilizadas para a distribuição do orçamento, para atender comunidades, para atender prefeituras. Não tem problema nenhum nisso, não tem problema nenhum nas emendas parlamentares. Elas existirem é importante, inclusive, para a democratização do gasto, para a democratização do investimento que é feito pelo Executivo, seja do Executivo do Estado, da União, de tudo. Agora, o que é que está acontecendo, o que é que está para acontecer em Pernambuco? Nessa terça-feira agora deve ser votada a possibilidade de um reajuste de 100% no valor das emendas parlamentares dos deputados estaduais. E por que é que essa votação está para acontecer? Qual é o problema disso? O problema dessa questão, dessa votação, é que ela aumenta, se a gente está falando de um estado que é pobre. O estado de Pernambuco é um estado pobre, é um estado que precisa, quando tem que fazer algum investimento, quando tem que investir em obras estruturantes, esse estado precisa pegar empréstimo, porque não tem dinheiro em caixa, não tem arrecadação para fazer grandes obras. E aí, para fazer uma grande obra, sempre acaba precisando recorrer a empréstimos. Então, estamos falando de um estado pobre. É nesse estado pobre que os deputados pretendem, aliás, tem no mesmo dia em que está pautado esse aumento, tem na pauta também um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões para fazer obras, porque precisa pegar empréstimo para poder fazer obra. Agora, na hora de aumentar, no mesmo dia, na hora de aumentar as emendas para os deputados, essas emendas elas estão para serem aprovadas também, e pode realmente impactar bastante no orçamento do Estado. Atualmente você tem 1% da receita líquida que vai para os deputados distribuírem com suas bases, e a ideia é passar de 1% para 2%. Só que isso significa passar de 8 milhões de cada deputado para 16 milhões para cada deputado, para eles distribuírem com suas bases eleitorais. Ok? Ok. Só que são 49 deputados. Então, multiplica aí 16 milhões por 49, é um valor absurdo que vai ser gasto com isso. E qual é o problema disso? O problema é a concentração que você leva de obras que precisam ser feitas com esse dinheiro, você desconcentra elas e você pulveriza elas através das emendas parlamentares nos municípios, nas bases eleitorais dos deputados. Isso acaba beneficiando basicamente os deputados e alguns dos seus eleitores. Isso é bom? Isso é bom sim. O problema é que, como eu disse, Pernambuco é um estado pobre, é um estado que precisa de obras estruturantes, é um estado que precisa de grandes execuções, de grandes estradas, de duplicações para poder desenvolver a sua economia e beneficiar todo o estado, beneficiar toda a economia e não beneficiar apenas pequenos locais para onde esse dinheiro é enviado pelos deputados. Qual é a diferença? A diferença é que quando você começa a tirar dinheiro dessas grandes obras, por exemplo, uma duplicação de uma rodovia ou a construção de um grande aparelho logístico como o Arco Metropolitano, quando você retira dinheiro dessas obras e distribui, pulveriza nos municípios para agradar os eleitores de determinado deputado, do deputado A ou do deputado B, o que acontece é que essas obras elas ficam sem verba. Então não tem como fazer essas obras. Começa a faltar dinheiro para fazer as grandes obras realmente. E aí o que é que acontece? O Estado estaciona. Fica todo mundo estacionado, a gente não se desenvolve, a gente fica apenas sobrevivendo com as emendas e todos esses municípios sempre dependendo dos deputados. Politicamente, para eles é bom politicamente, mas para o Estado é ruim. Quanto mais volume de recursos você tem destinados a essas emendas, maior a concentração nas emendas e menor a concentração em grandes obras. Você vai pulverizar e isso atrapalha bastante. Então, qual é a solução? O que é que pode ser feito? Caso seja aprovado, sendo aprovado agora, o que pode ser feito, o que a gente pode esperar
é que esse dinheiro que vai ser, esse aumento que vai acontecer, ele tenha alguma ordem, alguma regra. Está dentro do entendimento do que é o Estado brasileiro. Lembra lá, ordem e progresso? Você tem que ordenar as coisas. Então, para ordenar esse aumento, essas emendas, precisa ter algum deputado que tenha coragem de colocar lá um projeto, algum projeto que possa disciplinar a distribuição dessas emendas para que elas estejam em acordo, em sintonia com os projetos do Estado. Então, os projetos do Estado que existem são esses aqui, e aí eles podem receber uma lista dos projetos que o Estado precisa fazer, que o Estado planeja fazer, executar, e eles alocam o dinheiro deles de emendas nesses projetos, para que você tenha realmente um planejamento, para que não fique essa coisa pulverizada, que você não sabe para onde é que está indo o dinheiro, que o dinheiro simplesmente some e desaparece. Ele simplesmente desaparece, ele é indicado pelos deputados e ele fica ali numa instituição, numa prefeitura, vira uma praça. Isso é muito bom para as pessoas que estão ali naquele entorno, que votam no deputado, mas não agregam ao desenvolvimento do Estado. E hoje o que nós estamos precisando é de desenvolvimento e de ações concentradas na nossa economia e na nossa infraestrutura, coisa que as emendas não têm como promover se não tiver. Então, pode ter algum projeto de lei que seja apresentado pelos senhores deputados que estão tão animados para aumentar de 1 para 2%, de aumentar em 100% as emendas a que eles têm direitos, as emendas impositivas. Então, que algum deles que está tão animado assim, que apareça também com algum projeto de lei para disciplinar o uso dessas emendas e a indicação. Vai ser para projetos que já estão planejados no governo do Estado ou não? Ou é para pulverizar? É isso que os pernambucanos precisam saber, até para poder planejar o futuro, não só o futuro econômico, mas também o futuro do próprio voto. Vamos em frente. Vamos aguardar para ver como é que vai ser essa votação. Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e amanhã a gente está de volta. Obrigado. Tchau, tchau.